Bem, pessoal, hoje nós estamos dando início aí ao nosso conteúdo de AV2. É o primeiro conteúdo que nós estamos vendo de AV2 e também estamos iniciando a nossa parte de legislação, né? Nós já vimos ética, nós já vimos direitos humanos, nós já vimos bioética, tá? E agora nós vamos adentrar na parte de legislação, onde nós vamos até o final da nossa disciplina, tá? Com a parte de legislação. Para que nós demos início à parte de legislação, nós vamos trabalhar hoje a Lei 7498 de 86, tá? Que ela fala sobre a regulação do exercício da enfermagem, que ela fala sobre as nossas atividades de enfermeiro, ela fala sobre as atividades do técnico de enfermagem e ela fala sobre as atividades do auxiliar de enfermagem. Quando vocês pegarem, né, essa lei 7498 de 86, que eu coloquei no Canvas, a lei na íntegra para vocês, está lá como anexo para vocês, então vocês irão ver que a lei 7498 de 86, ela também fala das atividades da parteira, tá? Nós não iremos nos deter nas atividades da parteira, porque ela não faz mais parte da nossa categoria, porque agora nós temos uma especialização em obstetrícia. Aí, com relação à especialização em obstetrícia, existe, né, as leis, as portarias, o código que rege aí na parte específica da enfermagem obstétrica, e que vocês podem se aprofundar, né, buscando aí o sistema COFEM-COREM, onde lá vocês acham todas as leis, todas as portarias, todas as resoluções e todos os decretos criados aí pelo nosso Conselho Federal de Enfermagem, que é o COFEM, que é ele que cria as normas, tá? Ele que cria todos os artigos das leis, das portarias, dos decretos e das resoluções. Então, nós vamos iniciar aí, mais na frente, a gente, em outra aula, né, a gente irá ver essa questão, né, dos órgãos de classe, certo? Então, a princípio, nós vamos iniciar iniciar a parte de legislação entendendo as nossas atividades. No artigo 6º da Lei 7498 de 86, ele diz que são enfermeiros o titular do diploma ou do certificado de enfermeiro, expedido de acordo com a legislação e registrado pelo órgão competente. Tá? Pessoal, quando nós terminamos o nosso curso, tá? Nós recebemos um certificado que é uma declaração de conclusão de curso, onde, com esse certificado, nós podemos ir até o COREM, do estado em que nós iremos trabalhar, e dar entrada na nossa inscrição provisória de enfermagem, tá? De enfermeiro. Quando eu recebo o diploma, aí eu vou no COREM e dou entrada ao a minha inscrição definitiva, tá? De enfermeiro. Então, veja bem, eu só posso exercer a minha profissão de enfermagem quando eu sou inscrita no COREM do estado em que eu vou trabalhar. Então, digamos que, né, eu colei grau hoje, e daí eu recebi o meu certificado, recebi a declaração que eu terminei o meu curso. E segunda-feira eu já vou assumir um emprego, tá? O que é que acontece? Eu só posso ir segunda-feira, assumir o meu emprego e realizar as minhas atividades como enfermeiro, se até sexta-feira, que é o último dia útil, né? O COREM funciona em dias úteis, tá? Se eu for para o COREM,
né, do estado em que eu vou trabalhar, digamos que eu vou trabalhar aqui no Ceará. Então, eu vou lá no Corém Ceará, tá? E faço a minha inscrição provisória. E daí eu vou receber um número provisório, tá? E esse número, essa inscrição, ela é válida por até um ano. Por que ela é válida até um ano? Porque, teoricamente, dentro desse um ano, eu recebo o meu diploma. O diploma, ele demanda um certo tempo, né? Um mês, 2, 3 meses, né? Porque ele vai para o MEC para que seja protocolado, assinado, né? E daí ele volte à instituição, a faculdade, a universidade, e daí a gente vai receber, tá certo? Com o diploma em mãos, eu vou no Corém, Ceará, e daí dou entrada à minha carteira, à minha inscrição definitiva. E daí eu vou receber um número, outro número de inscrição, que é o meu número definitivo, que durante toda a minha vida profissional, até eu parar de exercer a profissão, eu sempre terei esse número, que é o número definitivo. Justamente, Levi, é a carteirinha do Corém, tá? O que eu quero dizer para vocês é que eu posso ser enfermeira, né? Eu já terminei o meu curso de enfermagem. Terminei, passei os 5 anos, terminei o meu curso, ótimo, sou enfermeira. Mas eu só posso exercer a minha profissão quando inscrito no Corém, tá? Quando é, eu exerço a minha profissão sem ser inscrita no Corém, do estado em que eu vou trabalhar, isso é considerado exercício ilegal da profissão, tá? Isso é crime, isso não pode acontecer, tá certo? Então, vejam aí que antes de trabalhar, nós temos que fazer a nossa inscrição no Corém do estado em que nós vamos trabalhar. Pode falar, Levi. É a mesma coisa do meu primo. Ele recentemente se formou em psicologia, só que ele não estava podendo atuar por conta que ele não tinha recebido ainda a CRP dele, né? Que é do Conselho Regional de Psicologia. Aí só depois que ele conseguiu pegar que ele está conseguindo atuar agora. Exatamente, tá? E nós, enquanto enfermeiros, eu não sei lá na psicologia se eles têm uma inscrição definitiva e uma provisória, né? Nós, dentro da nossa categoria, nós temos direito a essa inscrição definitiva, ou, desculpe, a essa inscrição provisória, e a gente recebe até no mesmo dia em que a gente faz a nossa inscrição, tá? Então, como eu falo, hoje quinta, né, se eu for, hoje é quinta, eu pensando que hoje era quarta, e se eu for até a sexta, então eu vou conseguir esse número de inscrição e na segunda, né, é minha carteira provisória, como o Levi falou aí, tá? E daí eu vou, na segunda, poder exercer a minha profissão, poder, né, assumir o meu emprego, porque eu tenho essa inscrição provisória, tá? E depois eu dou entrada na minha definitiva, porque eu já vou estar em mãos com o meu diploma, tá certo? Mas essa inscrição definitiva, ou, só quero dizer definitiva, essa inscrição provisória, que a gente pode dar entrada no Corém apenas com a declaração de conclusão de curso, apenas com um certificado, tá? Ela é válida por um ano e a gente recebe logo esse número de inscrição, essa carteirinha de inscrição e pode assumir logo o trabalho, tá? Porque o diploma ele demora mais um pouquinho para que a gente dê entrada na definitiva, ok? Então, com a provisória a gente já pode exercer a nossa profissão, tá? Muda, Charlineide. O que é que acontece? Eu fiz minha inscrição aqui no Ceará, tá? Porque o meu primeiro emprego foi aqui no Ceará. Então, caso, né, eu vá trabalhar na Paraíba,
né? Então, o que é que eu faço? Eu peço, vou lá no Corém Paraíba e peço transferência de Coréns. Então, como os Coréns, eles são todos interligados, tá? Então, transfere-se minha documentação do Corém Ceará para o Corém Paraíba, tá? Ou então, eu posso também vir no Corém Ceará e pedir transferência para o Corém Paraíba, certo? Porque aí agora o número, como se for uma inscrição já definitiva, o número ele vai permanecer o mesmo, tá? Uma vez que eu receba o número definitivo, por exemplo, aqui na minha carteira do Corém, do Corém Ceará, digamos que meu número seja 2020, tá? Quando eu transfiro para Paraíba, meu número continua sendo 2020, ok? Só agora vai mudar a sigla, porque eu não vou mais para o Corém CE, agora eu vou para o Corém PB, tá? Tem outra situação, já vai, viu, Levi, com a sua. Tem outra situação, Charlineide. Eu posso trabalhar nos 2 estados, tá? Então, o que é que acontece? Eu vou pedir, eu fiz minha primeira inscrição aqui no Ceará, vou continuar com o meu emprego no Ceará. Daí, arrumei na Paraíba, vou ficar nos 2 estados. Aí eu vou no Corém Paraíba e peço uma inscrição que a gente chama de secundária, tá? A inscrição secundária é quando o profissional ele trabalha em 2 estados. Aí ele faz parte do Corém Ceará e ele faz parte do Corém Paraíba, tá certo? Não é obrigado a gente escolher um estado ou outro, não. Eu posso trabalhar nos 2, se der conta dos 2. Isso, Levi, a provisória, ela serve para nós como uma carteira de identidade, tá? Como uma CNH, tá? Ela é reconhecida em todo o território nacional, certo? E ela é válida como uma carteira de identificação, tá? Lá constam os nossa digital, nossa foto e nossos documentos, identidade e CPF, tá? Tranquilo, pessoal? Até aí, qualquer dúvida, vocês podem ir falando ou colocando no chat, tá? Adoro essa Porque interação. no caso da CNH, ela demanda um pouco mais de tempo. É depois de 1 ano que você recebe a original. Já no caso do Corém é um pouco menos, né? Esse tempo de espera. Isso. A do Corém, Levi, assim que você tiver o diploma em mãos, se, por exemplo, demorou 1 mês para seu diploma chegar, dentro desse 1 mês, você já vai lá no Corém e você dá entrada, tá? A carteira definitiva, a inscrição definitiva, tá? Veja que é o profissional que tem que ir lá, tá? Levando suas documentações, que agora, né, é o diploma, que antes não tinha, então ele vai lá, leva a cópia do diploma e daí dá a entrada na carteira definitiva, tá certo? A provisória ela é válida até 1 ano, né, porque é essa espera do diploma, tá? Mas se seu diploma chegar com 1 semana, você já pode ir lá e pedir a inscrição definitiva, tá bom? E daí, pessoal, nós temos no artigo 7º, são técnicos de enfermagem. O titular do diploma ou do certificado de técnico de enfermagem, expedido de acordo com a legislação e registrado pelo órgão competente, tá? Então, o curso técnico é um curso de nível médio, né? Que a pessoa pode fazer o curso técnico quando termina o ensino médio, né, depois que termina o 3º ano, assim também como ele pode cursar, né, o curso de técnico, juntamente com o 3º ano, né, desde que, antes de terminar o curso técnico, ele termine o 3º ano, certo? Ele não pode primeiro terminar o técnico antes do 3º ano, não. Ele primeiro tem que terminar o
terceiro ano de nível médio, para que ele termine de técnico, tá bom? É um curso onde eles veem mais a parte técnica, logicamente que eles têm algumas noções de anatomia, algumas noções com relação à assistência específica, né, dentro das disciplinas específicas, saúde da mulher, saúde da criança, idoso, adolescente, mas a visão que eles têm é mais técnica, tá? Daí, nível médio. E nós temos, no artigo 8º, são auxiliares de enfermagem, o titular de certificado de auxiliar de enfermagem, conferido por instituição de ensino nos termos da lei e registrado no órgão competente, tá? O auxiliar de enfermagem é um curso que não mais existe, tá? Porque, como eu já tinha falado para vocês em outro momento, a profissão de auxiliar de enfermagem está para ser extinto, né? Está para acabar, ficando a categoria de enfermagem, né, a classe de enfermagem dividida em duas categorias, enfermeiro e técnico de enfermagem, tá? Vocês irão entender isso, pessoal, quando a gente vê as atividades do auxiliar, que o técnico pode muito bem desenvolver, tá? Que são quase as mesmas, ok? E daí, teoricamente, né, não existia a necessidade de ser dividida em 3 categorias. As duas realmente são essenciais, tá? Então, estava para ser extinto aí em maio de 2010, só que devido a um grande número de auxiliares ainda inscritos nos Coréns, viu-se que muita gente ia ficar desempregada. Então, o COFEN, ele decidiu, né, aumentar esse prazo por uma data ainda não, né, citada, eles não disseram a data, mas que os auxiliares de enfermagem, eles já têm que ter a noção que ou eles fazem o curso de técnico de enfermagem, que é um curso de 2 anos, ou eles fazem a graduação, né, o ensino superior aí, tá certo? Sabendo que em algum momento o Corém vai realmente colocar, o COFEN, ele vai realmente colocar uma nova data e, né, para acabar com a profissão aí de auxiliares de enfermagem. Daí, pessoal, nós vamos para o artigo 11. No artigo 11, nós iremos começar a falar sobre as atividades do enfermeiro, tá? Dentro das atividades do enfermeiro, nós dividimos em 2 partes. As atividades que são privativas do enfermeiro, que só quem pode realizar é o enfermeiro. Que vocês vão encontrar privativas, que vocês vão encontrar com a palavra precípua. Isso quer dizer que só quem pode realizar é o enfermeiro. E nós vamos encontrar descrito no artigo 11, as atividades que são do enfermeiro como integrante da equipe de saúde, tá? Que nesse caso, o enfermeiro pode realizar essas atividades junto com os demais profissionais de saúde e junto com os demais profissionais de enfermagem, tá? Então, nós vamos iniciar com as atividades que são privativas do enfermeiro, que só quem pode realizar é o enfermeiro. No item A, direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública e privada, e chefia de serviço e de unidade de enfermagem. Então, o que é que isso quer dizer? Que a questão de direção, coordenação, chefia de um serviço, de um setor, só quem pode realizar é o enfermeiro. Tá? O enfermeiro, ele é o coordenador da estratégia de saúde da família, o enfermeiro, ele pode ser o diretor de um setor, tá? Ele pode ser o coordenador de uma instituição, ele pode ser o diretor de uma instituição, certo? Ele pode chefiar determinados programas, tá? Então, a direção, coordenação, chefia é privativamente do enfermeiro. O auxiliar e o técnico não podem exercer essa atividade.
tá? Outra coisa, pessoal, quando a gente fala nessa direção, entra aí também a questão da supervisão, tá? O enfermeiro, ele é o supervisor da equipe de enfermagem. Então, ele é o supervisor do técnico e do auxiliar de enfermagem. Por isso que, por mais que a gente vai comentar isso em outro ponto, mas eu já vou antecipar, por mais que a gente confie, né, nós enfermeiros, confie na equipe que a gente tem, mas nós temos que estar sempre acompanhando o desenvolvimento do serviço, tá? Orientando, vendo o que precisa ser melhor feito, o que precisa, o que já está bom, tá? A gente tem que estar sempre junto com a nossa equipe, certo? Porque no caso de um técnico ou um auxiliar cometer uma infração, cometer uma lesão com o paciente, nós, enfermeiros, também iremos responder por aquela infração. Logicamente que em menor grau, tá? Em menor grau de culpabilidade. Mas nós temos responsabilidade porque nós somos os supervisores daquela equipe, tá? Nós somos o supervisor desse técnico, desse auxiliar que cometeu essa infração, certo? Daí a importância de nós estarmos acompanhando a nossa equipe. Item B, organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços, tá? Então, é aquilo que eu falei, né? Nós temos que estar acompanhando, orientando a equipe que nós somos responsáveis, tá? Organizar o serviço, apontar, direcionar cada profissional para determinada atividade, tá? Observar se as atividades estão sendo feitas, né? Observar se a documentação tá sendo, né, arquivada, a questão dos materiais, a questão dos medicamentos, a questão dos equipamentos, tá certo? Então, tudo isso tem que ser organizado e direcionado por nós, da enfermagem, tá? Desculpe, por nós, enfermeiros, ok? Planejamento, item C, planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços de assistência de enfermagem. Pessoal, os serviços de assistência de enfermagem é nós prestarmos assistência direta ao nosso paciente, tá? É a assistência de enfermagem. Então, nós temos que organizar esse serviço, planejar, avaliar se esse serviço realmente está sendo executado, a forma como ele está sendo executada. Então, vamos, um exemplo aí, né? Vamos trazer isso aí para a pandemia, né? Agora aí no período de vacina, tá? Eu tenho que organizar, né, a questão da faixa etária dos idosos, a questão das prioridades, os acamados, eu tenho que ver onde é que está apresentando déficit, né, nessa vacinação, tá? Então, eu tenho que estar sempre planejando, replanejando, organizando, avaliando, para que o serviço, ele caminhe, tá? Isso é minha função, ok? Tá certo, Michele, tranquilo, tá? E daí a gente pula. Não, Levi, um exemplo, né, que eu dou aí para essa sua pergunta é a sutura, tá? Quando o enfermeiro ele faz sutura, ele está fazendo uma atividade que nem é dele, tá? Que é uma atividade médica. E daí ele está cometendo uma infração. Na realidade, ele está cometendo dois tipos de infração, que essas infrações nós vamos ver
quando a gente entrar lá no Código de Ética, mas eu já vou falar. É a infração disciplinar e é a infração ética, tá? Por que é que entra na infração ética? Porque eu estou fazendo uma atividade que não é minha, que eu não tenho competência de fazer essa atividade, tá? Então, quando eu citei o exemplo da sutura, mas isso engloba todas as atividades, como você falou aí. A partir do momento que o profissional, né, de enfermagem, né, isso aí, creio que todos os profissionais, mas vamos para a nossa, né, exerce uma atividade que não é dele, tá, ele está cometendo uma infração ética, porque ele está realizando uma atividade que não é dele, é do colega, certo? Ele também está cometendo uma infração disciplinar, porque ele está indo contra a Lei 74/98, tá? Ele está indo contra o Código de Ética da Enfermagem, certo? Então, só aí ele já cometeu 2 infrações. Aí, a sua segunda pergunta, qual será a punição? A punição, ela vai de acordo com a gravidade, certo? Se eu faço uma sutura e essa sutura dá errado, né? Eu posso ser punida em uma das 5 penalidades. Quais são as 5 penalidades que nós, enfermeiros, podemos ser punidos? Advertência verbal, que é quando nós somos chamados para falar verbalmente lá no nosso Corém, no Corém do estado em que nós trabalhamos. Multa, que é pagar o valor de 1 a 10 vezes a anuidade do ano vigente. O enfermeiro, esse ano de 2021, ele está pagando uma anuidade de R$ 319 e alguns centavos, que eu não me lembro. Tá? Então, eu posso estar pagando aí de 1 a 10 vezes o valor de R$ 319. Posso receber uma censura, que é ser chamado no Corém, só que agora isso vai ser divulgado para toda a sociedade da enfermagem. Posso receber uma suspensão de realizar minhas atividades e posso ser cassada e não poder mais exercer a minha profissão por até 30 anos, tá? Então, eu posso ser punida em uma dessas 5 penalidades. Isso dentro do Corém. Caso essa pessoa tenha vindo a óbito ocasionada, né, pela minha pela realização dessa atividade que eu fiz e também não é minha, aí a família ela pode entrar, né, aí na justiça, e daí eu vou responder pelo Corém e vou responder pela justiça comum, tá? Então, veja como é grave, né, a sua pergunta coube direitinho aqui, para que já seja um alerta para nós da gravidade do que é a gente estar exercendo atividades que não são nossas, certo? E vejam que, voltando aqui, mas qualquer momento vocês podem perguntar aí, vejam que do item C, a gente pula para o item H, tá? Por que é que a gente pulou? É porque eu quero pular? Não. É porque quando vocês olharem lá na lei que eu mandei para vocês, está lá no Canvas, vocês vão olhar que esses outros itens, eles foram vetados. Está lá, vetado, vetado, vetado. É porque o Corém decidiu tirar. A gente não utiliza mais, né, aqueles itens como atividades específicas, tá? Ou, desculpe, privativas. E daí vamos para o item H, consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre material de enfermagem. Nós temos a especialização aí em auditoria de enfermagem, e daí nós podemos estar dando pareceres, né, fazendo relatórios sobre materiais, sobre equipamentos, sobre compra de materiais, né, a marca de materiais melhores, né, para que seja sempre usado o melhor tipo de material e de equipamentos para o nosso paciente.
E daí nós vamos para o item I, que é a consulta de enfermagem. Continuamos com atividades privativas do enfermeiro, tá? A consulta de enfermagem, pessoal, é a nossa maior atividade privativa, tá? Porque é dentro da consulta de enfermagem onde nós temos autonomia, tá? E nós estamos diretamente com o nosso paciente. Então, lá na consulta de enfermagem, nós iremos trabalhar a SAI, que é a sistematização da assistência de enfermagem, que vocês irão trabalhar, né, a SAI, vão aprender a SAI no próximo semestre aí, na disciplina de bases teóricas, tá? Onde a gente, dentro da SAI, que é a sistematização da assistência de enfermagem, copiar aqui no chat, tá? Sistematização da assistência de enfermagem. Tá? Que é, dentro da SAI, nós iremos trabalhar o histórico do paciente, nós iremos trabalhar o diagnóstico de enfermagem, iremos trabalhar os planos de enfermagem, que é o processo de enfermagem, através de orientações, de intervenções, tá? De planejamentos, de metas, de objetivos, tá? Para que o paciente melhore. Lembrando que o diagnóstico de enfermagem, nós enfermeiros não damos diagnóstico, tá? Mesmo que a gente tenha noção do que o paciente tem, do problema do paciente, mas nós não podemos estar dando diagnóstico. Nós encaminhamos esse paciente para o médico e daí o médico vai dar o diagnóstico, né, da doença do paciente. Em cima do diagnóstico médico, do diagnóstico da doença, nós iremos fazer, dentro da SAI, o diagnóstico de enfermagem. Tá? Que é onde a gente vai ver a deficiência que esse paciente apresenta, de acordo com a sua doença, e daí nós vamos ver o que é que pode melhorar, tá? Então, digamos que o paciente tenha uma hipertensão, ele tenha sido diagnosticado como hipertenso, e daí, quando ele vem para nós, através da consulta, através do histórico do paciente, a gente observa que esse paciente oscila com relação à pressão, porque ele está passando por problemas psicológicos, né? Isso é um diagnóstico de enfermagem, veja que foi baseado no diagnóstico médico. Nós vemos que esse paciente relata que faz muita micção, né? Faz muito xixi, e daí a gente já observa a pele desidratada do paciente, então a gente já coloca aí como diagnóstico de enfermagem déficit hidroeletrolítico, né, onde ele está eliminando muita urina, então ele também tem que ingerir muito líquido, né, rever essa questão medicamentosa, para ver se não é a medicação que está provocando, né, esse déficit hidroeletrolítico no paciente, esse déficit hídrico, tá? Então, tudo isso a gente vai ver dentro da consulta de enfermagem, onde a consulta de enfermagem nós realizamos os programas saúde da mulher, saúde da criança, idoso, planejamento familiar, tá? E é dentro da consulta de enfermagem onde a gente realiza o ponto JI, que é a prescrição da assistência de enfermagem, tá? Na prescrição da assistência de enfermagem é a SAI, certo? Onde a gente vai descrever no prontuário do paciente todas as informações, né, todas as orientações, todo o procedimento que foi feito para com o paciente. Lembrem-se, pessoal, nós sempre temos que fazer os registros de tudo que a gente orienta, de todo o procedimento que a gente faz com o paciente, tá? O registro de enfermagem no prontuário do paciente é o nosso respaldo legal. E como eu já falei para vocês, nós temos que nos respaldar sempre. Por isso que lá nos registros, lá no prontuário de enfermagem, a gente coloca a data, a gente coloca a hora, a gente descreve os nossos registros, as queixas do paciente, e ao final, sem dar nenhum espaço,
a gente carimba e rubrica, certo? Para que lá esteja nosso respaldo legal, ok? No item L, nós fazemos os cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. Veja, pessoal, paciente com risco de vida, quem assiste diretamente é o enfermeiro, tá? Até os sinais vitais de pacientes com risco de vida, quem deve aferir somos nós enfermeiros. Por quê? Porque nós temos a noção da fisiologia e daí a gente pode buscar, né, pode achar dentro desses sinais vitais alguma complicação do paciente, ok? Item M, cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimento de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas. Quem faz é o enfermeiro. Todo procedimento que é feito no paciente que exija conhecimento de base científica, quem faz é o enfermeiro. Por quê? Porque nós detemos a parte científica, nós temos o conhecimento científico, conhecimento que o técnico não tem e o auxiliar de enfermagem não tem. Eles até sabem fazer a técnica, mas a questão da cientificidade, a questão de tomar a decisão imediata, isso é nosso, tá? Isso é atividade nossa. E outra coisa, pessoal, quando eu falo em complexidade, alta complexidade, tá? Vamos exemplificar. Um curativo, um ferimento infeccionado, contaminado, tá? Ele exige que se faça um desbridamento, que se observe as camadas da pele que foram atingidas, se já há uma exposição óssea, se já há uma exposição de nervos, ou seja, exige um conhecimento científico tanto da anatomia quanto da fisiologia. Então, esse curativo infectado, infeccionado, quem deve fazer é o enfermeiro, justamente porque ele detém esse conhecimento científico. O técnico, ele sabe fazer curativos, só que nós que temos o conhecimento científico, além de saber fazer a técnica, tá? Então, isso é uma atividade privativa do enfermeiro, que exige alta complexidade. E daí nós vamos ver agora as atividades do enfermeiro como integrante da equipe de saúde, tá? Então, nós temos, veja que aqui, agora não é mais só o enfermeiro que realiza as atividades, é o enfermeiro juntamente com a equipe de enfermagem ou com a equipe de saúde, tá? Então, no item A, participação no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde, tá? Então, se nós somos coordenadores de uma estratégia, tá? E lá nós vamos programar, digamos, a semana da mulher, né, que já passou aí. Tá? Então, a gente, né, todos os profissionais da equipe, né, irão programar como é que vai ser essa semana, tá? Então, o médico fica responsável por isso, o dentista por palestras, o enfermeiro por exames preventivos, e daí vai se dividindo e vai programando o técnico responsável por isso, e assim vai. Tá certo? Então, é um planejamento de quê? De toda a equipe de saúde. E nós, como integrantes da equipe de saúde, nós iremos fazer parte desse planejamento, dessa execução e dessa avaliação. Tá? Veja que, como integrante da equipe de saúde, nós temos autonomia, tá? Porque quem vai saber das atividades do enfermeiro é o enfermeiro. Tá? Então, nós temos autonomia, tá? De realmente pontuar o que é necessário dentro da nossa atividade. Ok? Item B, participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de enfermagem. Toda
todos nós trabalhamos em equipe, tá? Então, nós, enfermeiros, fazemos parte da equipe multidisciplinar. Então, nós iremos, né, juntamente com os demais colegas, traçar um plano assistencial para o paciente X, tá? Então, o médico vai trabalhar com as suas atividades, o enfermeiro com as suas atividades, o psicólogo com as suas atividades, e assim, cada profissional com as suas atividades. E juntos, a gente formou o plano assistencial para o paciente, tá? Então, não existe mais. Veja que a lei foi criada em 86, tá? E, infelizmente, até hoje, nós temos essa visão de submissão da enfermagem diante da classe médica. Isso não existe, tá? Porque nós somos profissionais com o mesmo nível de escolaridade, nós somos profissionais de nível superior, tá? Cada um que sabe as suas atividades. Então, juntos, a gente busca aí uma melhor assistência para o paciente. Pode falar, Levi. Porque, tipo, tem casos que, até vi mesmo em filmes essas coisas, que outros profissionais da saúde meio que questionam as, as decisões daquele profissional. Pode ser enfermeiro, médico, qualquer um. Ele vai questionar. Mesmo sabendo que aquela pessoa é profissional na área e tudo mais, mas eles vão questionar, saber porque aquele tratamento é melhor e tal, essas coisas. Isso. Exatamente, né? E na realidade, pode-se dialogar, né? Não no sentido de chegar a impor. Nós dialogamos porque nós trabalhamos em equipe, né? Imagine vocês, quando vocês vão, né, montar o seminário de vocês, vocês vão, né, juntam-se, conversam sobre a melhor maneira de apresentar, sobre o assunto que vão colocar no seminário, que vão tirar, gravuras e tal. Então, juntos vocês conversam e chegam num acordo. Assim é a assistência que deve ser, tá? Cada profissional com as suas atividades, né? Realizando suas atividades, sabendo que elas são importantes para assistência a esse paciente. Então, elas juntas, todos da equipe, vão, cada um dentro das suas atividades, mas assistir o paciente. Isso é o que a gente chama de trabalho em equipe, tá? Então, veja que nós somos acobertados, né, em sermos profissionais autônomos dentro da nossa legislação. Exatamente, tá, Levi? E eu até me estendo mais com relação a esse trabalho em equipe durante a formação, tá? E que essa equipe, ela seja desmontada e que essas pessoas trabalhem em outras equipes, né? Porque, às vezes, a princípio, eu até tentava trabalhar isso com os meus alunos, né? A gente fazia um sorteio para a equipe 1, para a equipe 2, para a equipe 3, para que não fosse sempre a mesma equipe, né? Porque quando a gente vai para a nossa vida profissional, não serão mais os mesmos, né? A gente vai ter que aprender vai ter que montar a equipe com outras pessoas, vai ter que interagir com outros profissionais, né? Então, eu acho que também isso, né, deve ser trabalhado dentro da formação profissional, né? A gente trabalhar com outras pessoas, não sempre passar aí os 5 anos trabalhando com as mesmas pessoas, né? Vamos interagir com outras também, tá? No item C, nós temos a prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde, tá? Então, nós, como enfermeiros, nós também podemos prescrever alguns medicamentos, tá? Mais na frente, nós vamos ter uma aula sobre consulta e prescrição de enfermagem, mas eu já vou antecipar isso para vocês. Dentro da consulta de enfermagem, nós fazemos o quê? A prescrição da assistência de enfermagem, que é uma atividade privativa do enfermeiro.
E também realizamos a prescrição de medicamentos, que é uma atividade do enfermeiro como integrante da equipe de saúde, tá? Que medicamentos nós podemos prescrever? Os medicamentos dos programas que nós assistimos e que essas medicações são distribuídas na atenção básica. Ou seja, nós realizamos os programas Saúde da Mulher, consulta pré-natal, puericultura, que é a consulta da criança, planejamento familiar, e daí a gente pode estar prescrevendo os medicamentos desses pacientes, desses programas, tá? Só que esses medicamentos que nós prescrevemos, eles têm que ser distribuídos na atenção básica, ou seja, eles têm que estarem lá no posto de saúde para serem distribuídos. Então, se, por exemplo, eu atendo uma criança e lá eu vejo, né, que essa criança apresenta verminose, então é um programa que eu estou, né, que eu estou trabalhando, a criança meu paciente e essa medicação tem no posto, então eu posso prescrever, tá? Só que para que eu faça essa prescrição no município em que eu trabalho, tem que o gestor, juntamente com o secretário de saúde, tem que ter baixado uma portaria aprovando para que eu, como enfermeira, né, para que os enfermeiros do município possam prescrever determinadas medicações, que são dos programas e distribuídos na atenção básica, tá? E daí, caso no município em que eu trabalhe não tenha essa portaria, eu não posso prescrever estes medicamentos, certo? Geralmente, né, na maioria das cidades, existe sim essa portaria, tá? Para que a gente esteja respaldado sempre, né, o que é que a gente faz? Quando Levi chegar, né, lá no posto de saúde, lá da cidade dele, assumindo como enfermeiro concursado, né, Levi, se Deus quiser. Aí Levi vai chegar lá na secretaria de saúde e vai perguntar à secretária se o enfermeiro pode, né, exatamente, vai ser, Levi, pode estar prescrevendo os medicamentos, né, se existe a portaria no município lá de Levi. E daí a secretária vai dizer que sim. E o que é que Levi vai fazer? Ele vai pedir uma relação dos medicamentos que ele, como enfermeiro, pode prescrever. Tá? Também ele vai pedir uma relação dos exames que ele, como enfermeiro, pode solicitar. E daí ele vai receber isso e vai guardar lá no birô dele, na bolsa dele de trabalho. Tá? A qualquer momento que Levi tenha dúvida sobre um medicamento ou outro, sobre um exame ou outro, está lá na relação que foi entregue pela Secretaria de Saúde, pela Secretária de Saúde, tá? Então, Levi está respaldado porque o município tem a portaria e ele pode fazer essas prescrições. Tranquilo? Mais na frente nós vamos falar sobre determinadas leis, né, artigos que nos acobertam com relação a essas prescrições, tá bom? Mas isso é uma atividade nossa como integrante da equipe de saúde, ok? No item D, participação em projetos de construção ou reforma de unidades de internação. Tá? Então, nós podemos, né, participar, opinar, né, sobre determinada reforma, sobre está sendo construído um posto de saúde. Então, a gente vai lá, opina que o posto de enfermagem vai ser aqui, a lavanderia deve ser aqui, certo? Sobre a reforma, sobre a construção. Se a gente trabalha no hospital, a gente pode ir lá, né, dizer que lá no centro cirúrgico isso deve ser assim, aquilo deve ser em outro canto. Então, a gente pode participar, assim como os demais profissionais. Ainda como atividade privativa do enfermeiro, ainda como atividade do enfermeiro integrante da equipe de saúde. Item
prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar e doenças transmissíveis em geral, tá? O enfermeiro, ele pode participar dessas comissões, tá? De controle de infecção hospitalar, a CCIH, tá? Por quê? Porque ele é respaldado para isso, porque ele tem conhecimento sobre o assunto e ele pode participar, assim como os demais profissionais, né, como uma equipe, pode participar desse controle aí, prevenção das infecções, tá? No item F, prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados à clientela durante a assistência de enfermagem. Aí, pessoal, é um cuidado que nós devemos ter, né, enquanto equipe, de não estarmos causando danos ao nosso paciente, né? Especificamente nós da enfermagem, dentro dessa equipe, a gente pode estar orientando a questão da não infecção cruzada, né, da não infecção hospitalar, através da lavagem das mãos, do uso de luvas, né, dos procedimentos assépticos. Então, a gente vai estar sempre, né, prevenindo danos, complicações para o nosso paciente. Isso não só nós da enfermagem, como a equipe de saúde que está assistindo esse paciente, tá? No item G, atividade nossa como integrante da equipe de saúde, assistência de enfermagem à gestante, parturiente e puérpera, tá? Nós podemos estar assistindo aí as nossas gestantes, as parturientes e as puérperas. Lembrando que a consulta de pré-natal, ela só acaba quando a gente vai fazer a visita à puérpera, tá? Então, a gente acompanhou a gestante todo o período gestacional, a gestante foi ganhar o seu bebê, e daí a gente vai fazer a visita, né, para conhecer o bebê, para dar as orientações à puérpera, e daí nós encerramos a consulta de pré-natal, e daí vamos dar início à consulta puerperal, né, que vai ser o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento do bebê, certo? Então, nós, né, juntamente com a equipe, veja que nós, enfermeiros, não somos responsáveis sozinhos pela consulta de pré-natal. Em alguns locais, né, isso acontece. O médico, ele não quer atender a gestante, e daí todo o período gestacional fica a cargo do enfermeiro. Tá? Mas, na realidade, o Ministério da Saúde, ele recomenda que ambos assistam essa paciente. Tá? Acompanhamento da evolução e do trabalho de parto, nós podemos, né, é uma atividade nossa como integrante da equipe de saúde. A execução do parto sem distócia quer dizer sem complicação, tá? Então, na falta do profissional médico, a gente pode estar realizando esse procedimento, tá? E também nós, para respaldo nosso, que nós sejamos enfermeiros obstetras, certo? E a atividade que mais nós realizamos dentro da nossa profissão, que é a educação em saúde, aí no item J, educação visando a melhoria de saúde da população, tá? É o que mais nós fazemos, e essa atividade entra aí como integrante da equipe de saúde. Não só somos nós enfermeiros que precisamos fazendo, que somos obrigados a fazer educação em saúde, não. A equipe em si, ela pode estar realizando essa atividade de educação em saúde, certo? Através de palestras, através de palestras de orientação, né, em grupos, palestras educativas em escolas, em comunidades, tá? O próprio técnico de enfermagem, ele pode estar realizando essa atividade lá na sala de espera, né, enquanto os pacientes estão lá na recepção, esperando a sua vez de consultar, de serem consultados, né? O técnico de enfermagem, o próprio enfermeiro, o auxiliar de enfermagem podem estar dando orientações, dando palestras, tá certo? Tranquilo, pessoal, com relação às nossas atividades, tá? Deixa eu só ver aqui uma coisa, certo?
Só voltando aqui, pessoal, nessa questão de atividades privativas, porque eu me recordei disso agora, tá? Lá nas atividades privativas, no item M, quando eu falei de maior complexidade técnica e de conhecimento de base científica que nós enfermeiros fazemos, que eu até citei para vocês o exemplo de um ferimento infectado e contaminado. Aqui eu também falo para vocês com relação às sondas. Sonda é uma atividade privativa do enfermeiro, tá? Por que é que eu quis voltar para citar esse exemplo para vocês? Para dar essa informação a vocês, porque nós vemos, e com certeza vocês irão ver, muitos técnicos e auxiliares de enfermagem passando sondas, seja essa sonda nasogástrica, seja essa sonda vesical, tá? E isso é uma atividade privativa do enfermeiro, a administração de sondas. Por quê? Porque ela exige conhecimento científico, tanto anatômico quanto fisiológico, tá? Então, não permitam que dentro da equipe de vocês, os técnicos e os auxiliares estejam realizando esse procedimento, que é específico do enfermeiro, que é privativo do enfermeiro, tá? Por isso eu quis voltar aí para mostrar isso aí a vocês. E daí nós terminamos aqui, né, as atividades que são do enfermeiro, vimos as atividades privativas e vimos as atividades do enfermeiro como integrante da equipe de saúde, tá? E isso no artigo 11. Agora nós vamos entrar no artigo 12. No artigo 12, pessoal, nós temos as atividades do técnico de enfermagem. Por que é que eu venho mostrar para vocês a do técnico e do auxiliar de enfermagem? Porque, como supervisores da equipe de enfermagem, nós precisamos ter ciência, ter sabedoria das atividades que são realizadas pelo técnico e pelo auxiliar, tá? Então, as atividades do técnico, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar e participação no planejamento da assistência de enfermagem, cabendo-lhe especialmente, item A, participar da programação da assistência de enfermagem. Então, veja, o enfermeiro lá planeja, tá? Ele pode planejar e organizar sozinho, como privativo, ele pode organizar dentro da equipe de saúde e o técnico, quando for dentro da equipe de saúde, ele vai poder participar dessa programação, ele vai poder opinar dentro dessa programação, tá? Então, se, por exemplo, vai começar aí a vacina da gripe, né, da influenza. Então, o enfermeiro está lá, junto com a equipe de enfermagem, planejando, programando como é que vai ser essa vacinação, por qual local vão começar, por qual faixa etária vão começar, organizando o dia D da vacina e tudo mais. Então, o técnico, ele pode participar desta programação. Por quê? Porque essa programação tem a ver, né, com as atividades dele, ok? E está sendo, né, orientada pelo enfermeiro. Letra B, executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro, tá? Então, o técnico de enfermagem, ele pode realizar ações assistenciais, menos as que são privativas do enfermeiro. Quais que a gente falou? Sondas, é privativo do enfermeiro, o técnico não pode. Cuidados em pacientes com risco de vida, é privativo do enfermeiro, eles não podem. Que exijam alta complexidade, como os ferimentos que exigem realmente conhecimento científico, eles não podem, tá certo? Item C, participar e as ações assistenciais de enfermagem, voltando aí para o item B, todas que o técnico realiza,
devem ser supervisionadas pelo enfermeiro, né? Devem ser orientadas pelo enfermeiro. Item C, participação da orientação e supervisão do trabalho em enfermagem em grau auxiliar, tá? Então, eles ajudam, né, nessa orientação e supervisionam o trabalho do auxiliar de enfermagem, certo? E item D, participação da equipe de saúde. Eles participam, né, como profissionais da equipe de saúde. Essas são as atividades do técnico de enfermagem. As atividades do auxiliar de enfermagem aí no artigo 13, de natureza repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de enfermagem sob supervisão, bem como a participação em nível de execução simples em processos de tratamento, cabendo-lhe especialmente observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, tá? Executar ações de tratamento simples, higiene, higiene do paciente, higiene do ambiente, medicação, cuidados e organização do posto de saúde, tá? Item C, prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente, e letra D, participar da equipe de saúde. Então, vejam que o técnico de enfermagem, ele realiza as mesmas atividades do auxiliar, tá? Daí, né, a intenção do COFEN de realmente tirar a profissão de auxiliar de enfermagem, ficando aí na classe de enfermagem o enfermeiro e o técnico de enfermagem. O enfermeiro com conhecimento científico e técnico, e o técnico de enfermagem com conhecimento técnico. E não mais existiu o auxiliar de enfermagem. Ok? Para nós encerrarmos, meus amores, nós temos aí no artigo 15, coloquei até uma atenção aí para vocês. As atividades referidas nos artigos 12, que fala sobre as atividades do técnico, e 13, que fala sobre as atividades do auxiliar desta lei, quando exercidas em instituições de saúde, seja pública e privadas, e em programas de saúde, somente poderão ser desempenhadas sob orientação e supervisão de enfermeiro. Ou seja, o artigo 15, ele fala que o técnico e o auxiliar de enfermagem só pode realizar suas atividades dentro de programas de saúde se tiverem a orientação e a supervisão do enfermeiro. Certo? Tranquilo? Então, a gente encerra a Lei 74/98 por aqui, tá?